Olha, eu aqui de novo, sou a professora Fernanda e vou falar sobre língua portuguesa agora no Enem. Eu já falei sobre literatura, falei sobre produção de texto e agora vamos ver língua portuguesa. Nós sabemos que os três estão interligados, as questões são todas ali as primeiras questões antes da redação e até é difícil de saber, né, de diferenciar quando é literatura, quando é língua portuguesa, de tão assim interligadas que elas estão. Por que isso? Porque vocês sabem que Enem é interpretação de texto. Então, para isso eu vou dar umas dicas para vocês de como se preparar para ficar bem na interpretação de texto. A gente sabe que não é fácil, mas vale a pena tentar e vocês têm aí 2 meses pela frente para fazer esses exercícios, ok? Bom, eu separei aqui alguns itens que são os que mais tem que ser estudado para o Enem, tá? Que é a interpretação de texto, funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade, gêneros textuais, variação linguística, tipologia textual, e aí são matérias que ajudam vocês tudo isso, elas vão estar presentes nas interpretações de textos, tá? Bom, eu vou falar primeiro aqui sobre interpretação de texto. Interpretação de texto nada mais é do que você ler, treinar a sua leitura. Estar sempre atento quando estiver lendo alguma coisa, tentar entender o que você está lendo. Faça esse exercício. Não faça só uma leitura superficial do que você estiver lendo ali, estiver nas suas mãos, tá? Tenta ler com mais atenção. Faça esse exercício que você vai conseguir fazer essa interpretação legal. Isso que eu vou dar aqui, essas dicas, não é para fazer no dia da prova. No dia da prova não vai ter tempo para fazer tudo isso. Isso aqui vocês vão fazer para treinar para a prova, certo? Então você pega um texto que você acha que tem uma certa dificuldade, um certo grau de dificuldade, e faça esses passos aqui. Primeiro, leia o texto todo pausadamente e com atenção. Presta atenção em cada palavra que você lê. Marque todas as palavras que não sabem o significado. O que às vezes atrapalha muito no entendimento do texto é não conhecer certos vocabulários. Então, para conhecer vocabulário, treino é leitura, não tem outra maneira. Veja o significado de cada um delas no dicionário e anote. Eu sei que é muito trabalho, mas vai valer a pena, tá? Anote essas palavras que vocês não conhecem, anotem e faça marque o resultado, né? Anote o significado delas ali. Isso ajuda vocês a memorizarem, porque vocês vão estar olhando para a palavra, vão copiar a palavra, copiar o significado, e essas palavras mais difíceis vão acabar entrando na sua cabeça, e a próxima vez que vocês virem essas palavras, vocês já vão saber o que elas significam. Resuma cada parágrafo. Então, você vai pegar cada parágrafo, resumir, escrever. Vocês sabem resumir, nós aprendemos isso na escola, é anotar as coisas mais importantes dali. Elabore uma pergunta para cada parágrafo e responda. Tente imaginar uma pergunta para aquele parágrafo. Qual pergunta será que poderia ser feita para aquele parágrafo? Qual pergunta que estaria numa prova? E faça e tente responder. Questione a forma usada para escrever. Como é que foi escrito esse texto? É um texto científico? É um texto jornalístico? Qual linguagem foi usada? Foi uma linguagem que foi usada para chamar a atenção de algum público? Teve algum público-alvo? A linguagem foi mais para o grupo jovem, mais para o grupo adulto, para uma determinada área, tá? E faça um novo texto com suas palavras, mas siga as ideias do autor. Vocês têm, a hora que forem fazer esse texto geral com as suas palavras, tomem cuidado para não tirar a ideia do autor. A ideia tem que continuar ali. E a hora que vocês lerem novamente, vocês vão ter uma compreensão total daquele texto e talvez estejam preparados para responder qualquer pergunta que seja feita a respeito dele. Mas no dia do Enem, o que vocês podem fazer? Infelizmente, no Enem, vocês vão ter que ler o texto. Vai fazer a primeira dica. Ler o texto atentamente, pausadamente, e já ir tentando entender as palavras que não conhece, contextualizando essas palavras, porque às vezes você não sabe o que ela significa, mas se você for pelo todo, você consegue deduzir o que ela significa.
Depois disso, leia o enunciado, leia com atenção o que está pedindo, qual que é a pergunta. Leia as alternativas também com atenção. Nós sabemos que ali, uma ou duas alternativas, elas já vão ser excluídas. Elas já são meio que absurdas, não tem muito a ver com o que está pedindo. Aí dessas 3 que sobrarem, ou 4, vocês vão filtrando, vendo, não, isso aqui não tem, isso aqui pode ser, isso aqui não pode ser, até que vocês vão chegar naquelas 2, né, que vocês ficam lá, essa ou aquela. Tentem ler o texto novamente e daí encontrar ali qual é o diferencial dessas 2 que vocês estão com dúvida. Tem um texto aqui de 2018, do Enem de 2018, que é um exemplo de interpretação de texto. Certo? Tá assim. Tem o texto. Na sociologia e na literatura, o brasileiro foi, por vezes, tratado como cordial e hospitaleiro, mas não é isso que acontece nas redes sociais. A democracia racial apregoada por Gilberto Freire passa ao largo do que acontece geralmente nas comunidades virtuais do país. Bom, aqui você já tem uma ideia que está falando do que foi como que o brasileiro é conhecido, né? O brasileiro é conhecido como uma pessoa hospitaleira, cordial, mas não é isso que nós vemos agora. Meio que caiu as máscaras, né? Com essa coisa das redes sociais, da internet, tecnologia. Eles começam a colocar as manguinhas para fora e falar o que realmente eles pensam, e isso caiu por terra, aquela coisa de que o brasileiro era cordial e hospitaleiro. Vão tentando já, gente, a hora que lê, imaginar mais ou menos, contextualizar isso. Aí fala, levantamento inédito realizado pelo projeto Comunique que Muda mostra números de intolerância do internauta tupiniquim. Entre abril e junho, um algoritmo vasculhou plataformas atrás de mensagens e textos sobre temas sensíveis como racismo, posicionamento político e homofobia. E aí foi que acharam, foi aí que caiu por terra esse pensamento de que o brasileiro era essa pessoa cordial. E aí tem os números lá que são números expressivos, ou seja, números altos de pessoas que expuseram o preconceito e a discriminação. Tenta dialogar com o texto, tá? Vai lendo e já vai imaginando como é que isso acontece realmente. E a pergunta é, ao abordar a postura do internauta brasileiro, mapeada por meio de uma pesquisa em plataformas virtuais, o texto minimiza o alcance da comunicação digital. Essa você já pode tirar, porque não tem como minimizar esse alcance. Nós sabemos que o alcance da plataforma da comunicação digital é muito grande. Então, ela não minimizou, ao contrário, ela falou que alcança muito e que o resultado é que não foi muito legal. A B é a resposta, mas eu quero falar sobre as outras. Revitaliza a responsabilidade sobre a noção de respeito. Não está revitalizando responsabilidade sobre noção de respeito. Não tem nenhuma noção de respeito aí. Exemplifica conceitos contidos na literatura e na sociologia. Aí que está o perigo. O que acontece às vezes quando você tem preguiça de ler o texto? Você vê lá em cima, na sociologia e na literatura. Aí vê lá embaixo, literatura e sociologia. Ah, pronto, é essa. Tem essas palavras lá, tem aqui. Pronto, já achei a resposta. Tomem cuidado. A maioria das vezes não é, aliás, a maioria não é tão fácil assim. Expõe a ineficiência dos estudos para alterar tal comportamento. Não, aqui não está em pauta esses estudos não foram feitos estudos, foram feitos lá o Freire, o Gilberto Freire, muitos outros sociólogos e tal, fizeram uma tentativa, né, de mostrar o brasileiro como cordial e hospitaleiro. Mas não é que eles estudaram e fizeram com que os brasileiros fossem assim. Não. Esses estudos não têm nada a ver. A ineficácia aí é do brasileiro mesmo que não respeita, não tem noção de respeito. Refuta ideias preconcebidas sobre o brasileiro. Então, ele vai contra as ideias que a gente tinha sobre o brasileiro. Qual que era a ideia pré-concebida? De que o brasileiro era cordial e hospitaleiro. Essa pesquisa veio refutar, ou seja, veio contra essa ideia de que o brasileiro é cordial e hospitaleiro. Eu sei, gente, que é muita coisa para pensar, para vocês chegarem a essa conclusão. Mas tentem fazer esse trabalho, tentem excluir o máximo que vocês puderem e deixar só, igual quando vocês fazem internet mesmo, vão filtrando, até que vocês cheguem ali na onde que vocês querem, tá? Mas para isso, por favor, muita atenção. Outra coisa que eu quero falar também
é que é assim, no Enem, vocês não vão ver questões do tipo saber como que a palavra é escrita, se é com S, com dois S, com C cedilha e coisa do tipo, acentuação, ou concordância verbal, ou tempos verbais. Vocês não vão ver esse tipo de questão, mas elas estão todas embutidas nas questões. Tá? Vocês precisam conhecer isso. E outra coisa que vocês precisam conhecer também são nomenclaturas, nomes das coisas. O que significa? O que quando fala semanticamente, um léxico, quando fala de gêneros, variações, vocês precisam conhecer os assuntos, porque isso vai estar assim. E dependendo, se vocês não entenderem o enunciado, vocês não conseguem resolver a questão. Ah, você vai falar assim, não precisa estudar gramática? Precisa, porque tudo isso está contextualizado nessas interpretações de texto. Variações linguísticas. Esse aqui é o queridinho do momento, né? Variações linguísticas. Bom, o que é uma variação linguística? Como o próprio nome já diz, variação, né? Varia, mas varia de acordo com o quê? Nós temos a variação geográfica ou diatópica, que varia de acordo com o lugar, com a região que a pessoa mora. Vocês já se depararam com coisas desse tipo? Nós sabemos que quem mora no sul fala diferente de quem mora no nordeste, de quem mora no norte e assim por diante. Então, às vezes, a pessoa, só de ouvir a pessoa falar, ele é do nordeste, né? Ele é carioca, porque tem aquele sotaque diferente. E palavras diferentes também, vocabulário diferente. Às vezes você vai num lugar, o nome disso é tal coisa. Se você vai em outra cidade, é outro nome. E acaba confundindo, às vezes, nossa, mas né, a gente fica assim, mas o que é isso? Aí você mostra e fala, é tal coisa, entendi. Igual quando a minha prima de Curitiba vinha para cá e queria que a gente comprasse vina, e a gente não sabia que era vina. Aí ela foi no mercado e mostrou, e era salsicha. Né? Então, assim, ficou... essas coisas, às vezes, confundem a cabeça da gente. E é interessante quando a gente descobre que existe essa diferença. O Brasil é tão grande e por isso que existe essa variação geográfica, né? Variação histórica ou diacrônica. Também o próprio nome já diz, é quando o vocabulário, o texto ali, você vê que a linguagem usada é uma linguagem que não é dessa época. Um português arcaico para um português moderno, e não vai muito longe. Às vezes os nossos avós falam coisas que nós não sabemos o que significa. Que daí eles explicam o que significa e que nós não usamos mais. Isso é falar de uma variação histórica. De repente vai ter um texto no Enem lá que é de uma época de 100 anos atrás ou mais, e você vai ver como é diferente de hoje. E se tiver que classificar, você vai saber que é uma variação histórica. Variação social ou diastrática. A social, ela é mais ampla, né? A social, ela vai naquela parte onde tem as pessoas que estudaram menos, que têm um grau de instrução menor, ou até um nível social, falando até financeiramente menor, que tem um vocabulário diferente, que fala diferente. E quando vão falar com pessoas que já estudaram mais, que têm uma formação acadêmica, acaba havendo aquela discrepância ali na hora da conversa. E essas pessoas que não estudam, não estudaram, não tiveram oportunidade de estudar muito, se sentem até mal, né? Às vezes de falar com uma pessoa que fala melhor, tem até medo de serem enganadas, né? Porque eu não sei falar, eu não entendo as palavras, e aquela pessoa sabe mais que eu. E tem até essa coisa de se sentir mal de falar com uma pessoa que fala melhor. E aí entra essa variação social. Mas, em estudos, gente, como eu já li em alguns artigos, se você for falar em variações linguísticas, você vai ter que analisar cada indivíduo, né? Porque depende da profissão da pessoa, do sexo, da idade, do lugar que ela mora, com as pessoas que ela convive. Então, se você for pegar um indivíduo e for analisar como ela fala, todo mundo acaba falando um pouco diferente do outro. Então, isso aqui são algumas variações que a gente conseguiu generalizar. Mas é claro que se for estudar cada um, nós vamos ver que tem muito mais variações. Variação situacional ou diafásica. O que acontece aqui, o próprio nome já diz, de situação. Se eu vou falar com os meus alunos, eu falo de uma maneira. Se eu falo com
com os meus amigos, eu falo de outra. Se eu estou conversando com uma pessoa que eu sei que tem um outro tipo de vocabulário, então eu vou cada situação que eu estiver, eu consigo me adequar a cada situação. Então, essa é situacional, vai depender muito de com quem você fala, onde você está, é que você vai escolher a maneira como você fala, as palavras que você usa e coisa do tipo. Essa variação situacional também entra nas gírias. De repente, os adolescentes, quando estão entre eles, assim, eles falam muitas gírias e aquelas coisas que só eles entendem, até tem uns códigos, né? Nós podemos falar também dos jargões, que os jargões são muito profissionais, né? Se tem uma reunião de médicos, eles vão usar as expressões que eles usam ali na medicina. Se tem uma reunião de engenheiros, tem vocabulário ali que, se eles começam a falar, ninguém mais entende, que são coisas que eles usam na profissão deles. Se são pessoas que trabalham com informática, você também não vai entender direito. Então, isso também entra no situacional, tá? Que daí a pessoa vai falar de acordo com aquilo, com o mundo em que ela vive. E também agora tem o internetês, que é uma nova variação, né, que entra nessa situacional, que é quando você está conversando, digitando com os seus amigos, você começa a usar essa linguagem, né, que é abreviação, essas letrinhas, emojis. Então, isso daí entra o internetês também. Bom, linguagem formal e informal. Formal é aquela que nós usamos quando nós registramos a palavra. Quando nós fazemos redações, quando se escreve artigos jornalísticos, tem que se usar a linguagem formal. E a linguagem informal é aquela que nós usamos cotidianamente, que é mais a linguagem oral, que nós falamos direto e que nós não temos nenhuma preocupação de ficar procurando a palavra certa, se vai concordar, se não vai. Então, a gente conversa de uma maneira despreocupada, de uma maneira informal. E tem o preconceito linguístico. Okay? O preconceito linguístico é quando você começa a, como vou dizer, tirar sarro, porque as pessoas falam diferente de vocês, ou porque eles falam de uma maneira diferente. Então, isso vai ser um preconceito. Como tem preconceito racial, preconceito, de repente, de gênero, de aparência, estética, também tem o preconceito linguístico. Tá? Às vezes, as pessoas até humilham as outras porque elas falam de maneira diferente. E isso é um preconceito linguístico. Tem que tomar muito cuidado com isso, certo? O importante é que as pessoas consigam se comunicar, tá? Tem pessoas que não gostam de ser corrigidas. Eu, por exemplo, os meus alunos, eu corrijo eles, porque esse é meu trabalho, é minha função. Corrijo tanto quanto eles estão falando, quando eles estão escrevendo. Só que quando eles estão falando, e eu sempre deixo isso bem claro para eles, eles não têm que ter a preocupação de falar certo quando estão conversando. Mas eles têm que saber o que é o certo. Então, por isso que, às vezes, quando eu noto que eles falaram errado, porque, na verdade, eles não sabem realmente, eu falo com eles, né? Eu explico, olha, é assim. Se você quiser continuar falando assim, problema seu. Mas saiba que o correto é assim. Para que, na hora que ele for escrever, ele use o correto, certo? Bom, essas aqui são as variações linguísticas e isso está bem presente no Enem, tá? Tem uma questão aqui, isso até aqui é uma questão verbal e não verbal, porque aparece uma imagem e aparece... Isso ajuda muito nos textos, porque a visualização é muito importante. Então, tá aqui, ó. Tem a foto, né, de um cafezinho, de um açucareiro do lado, e está falando, seu organismo já está acostumado com açúcar e está difícil largar? O ideal é ir se acostumando aos poucos com cada vez menos açúcar. Aí tá assim, a utilização de determinadas variedades linguísticas, outro nome para variação linguística é variedade linguística, tá? Em campanhas educativas, tem a função de atingir o público-alvo de forma mais direta e eficaz. Então, como eu disse para vocês, é aquela coisa de você usar a situacional, né? Que você tem o público-alvo, você vai usar a linguagem específica para aquele público. No caso desse texto, identifique essa estratégia. Então, para chamar mais atenção, para simplificar mais, para que todos entendam,
É a letra E por quê? O uso de marcas linguísticas típicas da oralidade. A hora que ele fala assim, está difícil de largar, né? Isso é uma coisa que a gente usa mais na oralidade. Né? Talvez se fosse uma coisa mais formal, mudasse. Está difícil de deixar de usar essa quantidade de açúcar, falaria um pouco mais formal. Então, ele usou ali uma linguística típica da oralidade. Não é formal na língua portuguesa, porque se vocês forem notar, ele quis fazer um diálogo com quem estava lendo. Não é padrão de escrita, não é da medicina, não tem nada da medicina ali, não é um jargão. Essa aqui é uma que não tem nada a ver. Fidelidade ao jargão da linguagem publicitária, também não tem nada de publicidade, linguagem própria da publicidade, certo? Então, ficou ali a última. Então, variações linguísticas, uma boa para estudar para o Enem. Tipos e gêneros textuais. Bom, isso aqui é muito bom vocês saberem, mesmo porque vocês estudam muito isso quando estudam para produção de texto. Quais são os tipos textuais? Eles são 5, tá? Diferente dos gêneros que são inúmeros. Então, é uma coisa, tipos textuais são 5 e gêneros textuais são vários. Tanto é que eu coloquei alguns exemplos de cada tipo textual, mas eles poderiam ser muito mais. O narrativo, como o próprio nome já diz, ele vai narrar, contar uma história. Aí, eu não vou entrar muito em cada tipo textual, porque não vai dar tempo, mas os exemplos de narrativo é novela, romance, crônica, fábula, contos, tá? Então, tudo nisso que entra quando se conta uma história, quando tem um tempo, um espaço, personagem, narrador, isso é uma narrativa. Descritivo. Narrativo é uma coisa que pode pedir de vez em quando em alguns vestibulares, tá, gente? Descritivo, como o próprio nome já diz, vai ser uma descrição. E onde que é encontrado isso? Diário, notícia, currículo, cardápio, etc. Argumentativo, que é o que cai no Enem, na redação. Editorial, jornalístico, resenha, artigo, ensaio. Como o próprio nome já diz também, você vai ter que argumentar, os argumentos para convencer alguém de pensar da maneira como você pensa. Quando a pessoa terminar de ler, ela fala, olha, é assim mesmo, eu também acho isso. Expositivo ou explicativo, que é seminário, palestra, entrevista, enciclopédias, que daí vai expor o assunto, sem nenhuma opinião, vai falar como que a coisa é de verdade. Então, vai explicar como que é. Depois pode entrar o argumentativo, quando a pessoa quer argumentar em cima da exposição. E o injuntivo, que é para você dar instruções, tá? Sobre alguma coisa e a pessoa tem até uma interlocução ali, porque a hora que ela dá instruções, ela está falando com a pessoa que está lendo. Ela está querendo convencer ali a pessoa. Convencer não, ela está dando uma ordem, ou está falando como que ela tem que fazer aquilo. Então, ela está levando, incitando a pessoa a fazer aquilo que ela está instruindo. Que é uma receita de culinária, uma bula de remédio, um manual de instrução, que você vai fazer o que o manual está falando, você vai fazer o que a receita está falando. E regulamentos. Então, isso é o injuntivo. E esses são os 5. E os gêneros sexuais são inúmeros, tá? Vocês vão ver que, além desses, tem muitos outros. O que vai acontecer? Um texto, gente, ele não precisa ser exatamente só narrativo, só descritivo, só argumentativo, ele vai ser híbrido. Às vezes, um texto ele pode ter os 5 tipos textuais, tá? Se você pega uma narrativa, ou você pega um romance, ele vai ter a narrativa com narrador, personagem e tal, mas ele vai ter a descrição, porque vai descrever o local, vai descrever a roupa das pessoas, vai descrever como que é a pessoa. Então, é uma coisa híbrida. Da mesma maneira, o expositivo, aliás, o argumentativo. Para você argumentar, você vai ter que expor o assunto primeiro. Então, ele está sempre misturado ali os tipos textuais dentro dos gêneros. Uma receita de bolo, por exemplo. A hora que você coloca, lista ali os ingredientes, você vai estar descrevendo quanto que vai de cada ingrediente. A hora que você explica como faz, ele vai para o injuntivo, tá? Eu tenho um exemplo aqui, que é um exemplo, você já está ali a resposta, mas você tem que tomar muito cuidado com isso. Está falando sobre um filme
que é o filme da garota que roubava livros. Adoro esse filme. E ela está contando, a jornalista ali, né? Ela está contando sobre o filme, mas ao mesmo tempo ela está fazendo uma crítica, está dando a opinião dela. E então ela caiu ali no gênero resenha, que é o último ali. A resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica, certo? É diferente de uma sinopse. A sinopse, a pessoa vai dar ali a sinopse do filme, vai contar, vai dar um resumo do filme, mas não vai emitir opinião nenhuma, não vai falar nada, vai falar como que é o filme e tal. A resenha, ela vai fazer uma crítica, seja ela construtiva, ou vai falar alguma coisa de ruim sobre o filme, e vai contar um pouco da história, sem dar spoiler, né? Só para atiçar ali a curiosidade da pessoa. Então, leiam sobre alguns gêneros textuais para vocês verem do que se trata. E olha ali, a pergunta é: os gêneros textuais podem ser caracterizados, dentre outros fatores, por seus objetivos. Esse fragmento é uma resenha, pois apresenta produção intelectual de forma crítica. Então, saibam as diferenças de um gênero para o outro, certo? Eu vou falar rapidinho aqui sobre as funções da linguagem, que também é outra coisa que cai bastante, que pelo menos implicitamente cai bastante, que é a função referencial ou denotativa, que é notícia, ou seja, são fatos, né, aquilo que do jeito que acontece é contado. A função emotiva expressiva e meio de mãe para filhos. É quando você escreve um recadinho para um amigo, para o namorado, para a namorada, que é cheio de emoção, né, cheio de sentimentos. A função poética, que também tem sentimentos, mas aí você toma mais cuidado com as palavras, escolhe as palavras mais bonitas para falar sobre alguma coisa. Igual quando você vai falar sobre sua avó, né? Você escolhe as palavras mais bonitas para descrevê-la, para falar como é que ela porque tem esse amor de vó. Então, ela chega na emotiva, mas ela passa para a poética, porque você escolhe as palavras que você vai falar dela, uma coisa bem subjetiva. A função fática, que são as conversas que nós temos na rua, na fila, uma conversa telefônica. Quando você encontra alguém, não tem o que falar, fala sobre o tempo. Isso é uma função fática, conversas cotidianas. A conativa ou apelativa, ela é bem, como o próprio nome já diz, apelativa. Ela é a função que nós usamos na propaganda. Porque a propaganda quer apelar, né? Ela apela para que você compre o produto. Um político apela para que você vote nele. Então, isso é apelativa. E a metalinguística, que é muito usado na literatura, que as pessoas escrever, falar sobre o que foi feito, fazer alguma coisa, explicando como que foi feito. Dos exemplos é um dicionário, que tem lá a explicação da palavra. É um dicionário explicando a palavra, né? Uma poesia, onde o poeta fala sobre como ele fez a poesia. Um filme, onde dentro do filme as pessoas fazem o filme. Então, essa é a metalinguística, tá? É muito bom saber, porque essa palavrinha é bem conhecida. E aqui, nós temos aqui um texto lá em cima, que não vai dar tempo de eu ler, mas é um texto, por ser múltipla, a apresentar peculiaridades de acordo com a intenção do emissor, e linguagem apresenta funções diferentes. Então, na hora que vocês verem funções, lembre dessas funções que eu falei para vocês. Nesse fragmento, predomina a função referencial da linguagem, porque é a presença de elementos que expõem dados do aplicativo usando linguagem denotativa. Lembra que lá aí vai explicar do jeitinho que é. Não tem nada fora nenhuma opinião. Esse aqui eu vou para o próximo, que eu quero falar para vocês aqui, ó, de uma questão que estava no Enem de 2019, que eu achei interessante, que é sobre a tipologia textual. Tem aqui um pedacinho da música do Cazuza, que é "Vamos pedir piedade, Senhor, piedade", e assim vai indo. E aí, no enunciado, está assim: todo gênero apresenta elementos construtivos que condicionam seu uso em sociedade. A letra da canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência textual. Ó, sequência textual ou tipologia textual tem vários nomes,
injuntiva por chamar o interlocutor para participação. Quando ele fala, vamos pedir piedade, Senhor, piedade, ele está incitando as pessoas a fazer alguma coisa, né? Ele está querendo que o interlocutor participe, quando ele incita você a fazer a receita que eu falei lá, então ele está incitando, ele está pedindo para que o interlocutor participe junto com ele. Aí por isso é a injuntiva, que é um dos 5 tipos ou sequências textuais que existem, certo? Gente, eu vou parando por aqui, tá? Foi muito bom estar esses dias com vocês. Espero que tenham aproveitado. Peguem essas dicas que eu falei para vocês, estudem essa lista que eu falei para vocês na língua portuguesa, na literatura, na produção de texto, e estudem, peguem esses 2 meses e se dediquem, que vocês vão ver que vocês vão muito bem nessa prova e vão conseguir resultados maravilhosos. Espero que vocês tenham aproveitado, né? E que nós estamos aqui à disposição de vocês. Venham nos conhecer, venham nos visitar e conhecer mais a nossa estrutura e quem sabe o ano que vem vocês estarem aqui conosco, ok? Um abraço, bom final de semana e a gente se vê por aí. Tchau, tchau! O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e a cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado, inclusive, atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.